a sociedade ela não precisa necessariamente consumir cada vez mais. Né? A gente precisa consumir aquilo que a gente precisa para a nossa própria vida, para a nossa própria reprodução. Mas não mais do que isso. Então aí sim seria possível a gente demandar um consumo racional. Entre comunistas que a solução para a mudança climática exige que saiamos do modo de produção capitalista. Você vê alguma solução dentro do modo de produção atual ou concorda que precisa mudar? Maurício. Pô, baita pergunta, hein? Baita pergunta. Eu faria essa pergunta para o Pirula. Né? Porque eu tenho essa avaliação. Não há como enfrentarmos, né, a questão da mudança climática, né, causada pela espécie humana no capitalismo. Não tem como. Para mim, o capitalismo é que cria a crise. E não tem como evitar que a crise cresça enquanto a gente não eliminar aquilo que cria a crise. Então, acho que é uma boa pergunta, porque até onde eu sei, o Pirula é um defensor do capitalismo. Ele é muito pessimista. Ele vê um monte de defeito no capitalismo, acha que tem um monte de coisa errada e tal, ele admite muita coisa, mas é aquela coisa, mas se mudar piora. Mas há uma natureza humana egoísta, é aí que ele se perde. Entendeu? É aí que ele se perde. Né? Eu acho que ele pensa realmente isso. Então, bacana, gostei da pergunta, vamos ver aqui o que o Pirula vai responder. Precisar mudar, precisa. Se o comunismo é a solução, não sei. E mesmo que seja, ele é aplicável, também não sei. Mas de qualquer maneira precisa mudar. Mas ele tá de boa. Como ele tem amigo comunista, que eu sei, ele tá de boa. Eu acho que ele diria que acha que não. Porque ele é pessimista. Ele acha que se for pro comunismo vai virar um totalitarismo, blá 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 blá, aquela velha história, tá? Mas vamos ver. O Humberto fala que o problema é porque o método capitalista ele pressupõe um uso cada vez maior de matéria-prima, né? Nunca para, tá sempre crescendo, porque as pessoas sempre vão querer mais, né? E, enfim, a única alternativa a isso seria uma redução populacional, né? E mesmo assim, né, as pessoas reduzem de população, mas ainda assim elas podem querer cada vez mais. Então, não, mesmo reduzindo a população, Pirula, tá? Mesmo reduzindo a população, o capital precisa crescer. E como é que o capital cresce? O capital, a sociedade do capital, ela é uma imensa coleção de mercadorias. O que é o capitalismo? É a generalização da lógica da mercadoria. Ou seja, você precisa produzir coisas. Então não tem nem a ver com a população. A população pode crescer, pode diminuir, tanto faz para o capitalismo. O que tem que aumentar é a produção de mercadorias. Isso inevitavelmente tem que aumentar, porque senão o capital não se reproduz. Tá? E aí é um ponto. Olha, se você tem que sempre produzir mais mercadorias amanhã do que hoje, essas mercadorias elas existem, elas requerem recursos naturais para ser produzidas. Energia, coisas que você pode extrair do solo, da água, enfim, você tem que extrair alguma coisa do planeta para produzir mercadoria. Tá? É isso. Um modo que não vise o aumento cada vez maior do consumo, né, seria uma maneira de você evitar uma catástrofe climática, porque aí, por exemplo, você não ia explorar a natureza para sobrar. Você ia sempre explorar exatamente a quantidade necessária. E nem... esse é o ponto. Eu penso que na superação do capitalismo, a nossa produção ela não vai vir mais para atender demandas do capital, vão vir para atender demandas da sociedade. Então vejam, a sociedade ela não precisa necessariamente consumir cada vez mais. Né? A gente precisa consumir aquilo que a gente precisa para a nossa própria vida, para a nossa própria reprodução. Mas não mais do que isso. Então aí sim seria possível a gente demandar um consumo racional. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Mas bora lá. É legal que ele me citou aqui. Acho simpático por parte do Pirula. Sinal de que está acompanhando o que eu estou dizendo. Nem mais nem menos, né? Especialmente porque sempre tem aquelas pessoas que consomem muito mais do que precisam. O pessoal fala da quantidade de consumo dos Estados Unidos, etc. Sendo que os Estados Unidos, até que agora, com todas as pressões e todas as leis, até que eles estão com uma questão de preservação ambiental, não vou dizer mais eficiente, mas que está dando mais certo que a nossa, em vários aspectos. Não só porque eles têm menos coisas para preservar, então é mais fácil tomar conta. A gente tem sorte dos indianos não estarem afim ainda, ou não estarem conseguindo ainda, ter um padrão de consumo como até o dos chineses, nem precisa ir para os Estados Unidos. Se isso acontecer, cara, aí a gente tá ferrado. Porque a Índia é mais pobre ainda. Ainda é mais pobre. Tá? Mas beleza. Beleza, entendi o raciocínio dele. Errado mesmo. Mas a parte disso, de fato, há essa questão do modo, né, de produção capitalista de sempre querer produzir para
para mais, né? Para cima, né? E ao contrário do dinheiro, que você pode ir imprimindo, então não é soma zero, o meio ambiente né? Ele é soma zero, né? Você tem um limite lá e você não vai conseguir ultrapassar ele porque acabou, né? Destruiu tudo. Os estoques de animais, de plantas, né? De seres vivos, etc, etc, ele é limitado, né? Sim, de petróleo, de água doce, de minério de ferro, enfim, tudo é limitado no planeta Terra, né? E grandes alterações globais podem eliminar os estoques até de seres vivos que não estão em extinção. Sabe, tipo, pinheiro. Pinheiro não está em extinção, mas vai saber o que a mudança climática não pode fazer. Estou dando exemplos bem exagerados mesmo, né? Ninguém está preocupado com pinheiros, mas enfim. Quando você observa essa realidade, realmente alguma coisa precisa mudar. A conscientização é um caminho? É um ótimo caminho. E nesse ponto, as pessoas falam, o Cauê falou pra mim, né, que a conscientização não é o suficiente porque as pessoas nunca vão se conscientizar direito, porque... Não é isso, exato. Não vai, assim... Conscientização. Galera, olha só. Então, assim, vamos imaginar aqui. Vamos fazer um exercício de imaginação. As pessoas vão se conscientizando. Então as pessoas vão entender que tem que consumir menos. Gente, qual a chance de acontecer isso? Sendo que do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, você é bombardeado, tá, de propaganda para que você consuma mais. Mais. Tenha, compre, faça, viaja. Não é isso? É isso, gente. Então, assim, da onde? Da onde? Porque se o capitalismo precisa dessa lógica que cresce, e ele controla a propaganda, e ele controla a educação, e ele controla a política, enfim, controla aquilo que vai ser superestrutural, né? Molda o que vai ser superestrutural. De que maneira isso vai acontecer, gente? Tá, e mesmo se acontecesse, vamos supor que tivesse um milagre, que as pessoas deixassem de ser pautadas pelo mundo ao seu redor e fossem pautadas só pela sua cabeça, que a sua cabeça não fosse apenas uma esponjinha que absorve o que está na volta, né? Se acontecesse, isso é incompatível com o capitalismo. Se as pessoas começam a consumir menos, vocês vão ver o que vai acontecer. Os governos vão começar a criar políticas de estímulo ao consumo. Vão baixar juro, vão fazer processos de transferência direta de renda. Por quê? Porque senão quebra. Os países quebram, a economia paralisa, afunda, trava, é crise, é guerra. Tudo que acontece na geopolítica internacional é motivado pela necessidade constante de aumento do consumo. Então não é que a conscientização não é suficiente, ela é impossível dentro do capitalismo. Ela só pode acontecer depois do capitalismo, porque aí você não vai ter mais uma estrutura social inteirinha condicionando as pessoas ao individualismo e ao consumismo. Aí vai ser incentivado o consumo racional e o coletivismo. Aí pode ser que as pessoas mudem. Então, primeiro, não vão mudar. E segundo, se mudassem, o capitalismo quebraria. Tá? Esse é o ponto. Porque você fica nessa de blá blá blá, se conscientiza e depois não acontece nada, mas ao mesmo tempo as pessoas também estão fazendo a mesma coisa para conscientizar as pessoas para virarem comunistas. Eu poderia dar a mesma resposta para elas. Ninguém vai se conscientizar, foda-se, tal, não sei o quê. Não, é boa a análise que ele está fazendo agora, mas onde é que está o erro do Pirulei? O que a gente usa para convencer as pessoas a serem comunistas é justamente o mundo real. Tá entendendo? O que a gente tenta fazer para quebrar essa barreira da ideologia não é falar de coisas que a gente quer que sejam. Olha só, você deve consumir menos. Mas o mundo te diz outra coisa. O mundo te diz consuma mais. O que a gente está usando? A gente usa o mundo para buscar a conscientização para o comunismo. A gente tenta mostrar a exploração. A gente tenta mostrar a ausência de democracia popular. Que são coisas que acontecem. Então vejam, a gente está tentando simplesmente quebrar a barreira da ideologia, porque o mundo está a nosso favor, o mundo está a favor dos comunistas. A barreira é a ideologia e os aparatos de dominação ideológica controlados pelo capital. Então quando a gente faz propaganda de conscientização, é no sentido de tentar simplesmente romper a barreira da ideologia e mostrar o mundo como ele é. Entende? Você pode dizer, tá, Humberto, mas não é a mesma coisa? É só mostrar que o mundo vai acabar se não tiver uma conscientização em relação ao consumo. Aí eu vou dizer, ok, mas aí então você vai lutar comigo para acabar com o capitalismo. Porque não adianta pedir para a pessoa se conscientizar a consumir menos e defender o capitalismo. Não dá. As duas coisas juntas não dá. Ou você quer se conscientizar a consumir menos, ou você quer manter o capitalismo. Os dois não dá.
Então, se você quer lutar pela consciência, né, de ter um mundo no futuro e não esgotarmos os recursos naturais, não acabarmos com a nossa possibilidade de viver nesse planeta, então vem cá, você é um camarada. Então luta pela mesma coisa que eu, que é a superação desse modelo, que exige isso da gente.